Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aí mais um OFM Cast, que é o nosso primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. E seguindo aquela nossa proposta de apresentar os grandes mestres e cientistas da ortopedia funcional, hoje a gente vai falar especificamente do professor Melvin Hugh Moss. Olá, Patrícia, tudo jóia? Tudo bom. Beleza. E aí, vamos lá. Quem foi Melvin Moss? Pois é. Melvin Moss foi um dentista que não trabalhou como dentista. Na verdade, ele se formou na Universidade de Colômbia. Ele era um cientista americano, se formou na Universidade de Colômbia e trabalhou como dentista só 2 anos. Porque a paixão dele era anatomia comparada, antropologia, isso é o que mais o fascinava. E ele conseguiu ser estagiário, sabe onde? No Museu de História Natural de Nova York. Então, a hora que ele conseguiu essa oportunidade de trabalhar com o acervo do Museu de História Natural de Nova York, ele desistiu da odontologia e começou a pesquisar mesmo os processos, né, de crescimento e desenvolvimento e tal. Então, voltou depois para a Universidade de Colômbia para continuar a formação dele, doutorado e tudo, mas na verdade, então, ele foi um grande cientista que estudou crescimento e desenvolvimento. Bacana. O Melvin Moss, todo mundo deve lembrar um pouquinho aí se a gente falar da teoria das matrizes funcionais de Moss. Exatamente. Né? É uma teoria que todo mundo da área, né, de ortodontia, ortopedia e da área de odontologia também já teve contato alguma vez com esse nome, com essa denominação. Exato. Né? Uhum. Então, explica um pouquinho pra gente o que é essa teoria da matriz funcional de Moss. As teorias do crescimento, elas se sucedem desde a gente pensar numa teoria genética de Hipócrates, né, até a sequência de várias explicações para como que o crescimento se processava foram se sucedendo, até que Moss trouxe essa nova proposta, baseada nos experimentos que ele fazia, principalmente estudando suturas cranianas, tá? E estudando também crescimento em animais. Ele observava o deslocamento, o crescimento em animais, fazia experimentos com animais para poder avaliar como que os estímulos se processavam, e ele chegou à conclusão de uma coisa extremamente importante. Existia uma tendência de crescimento ósseo que todo osso tem, né? Então o osso tende a crescer, ok. Então ele cresce em volume. Agora, a forma dele, a forma que ele assume, é completamente determinada pelas matrizes funcionais. O que gera exatamente uma compatibilidade com o que a gente estudou do Wolff, né? Sim. A forma e função. Então, o que o Moss mostrou é que a execução da função em determinadas regiões, então músculos puxando, ou também as cápsulas que a gente tem no corpo, por exemplo, meninges, regiões que recobrem, por exemplo, o seio, essas regiões todas faziam distensões e pressões e estímulos mecânicos que determinavam a forma, tá? Muito bacana isso, não é? Legal demais. E quando foi a primeira vez, né, que ele comentou e falou, postulou essa teoria dele? Foi na década de 60, né? Então todas as teorias já vinham. Então na década de 60 foi uma década muito profícua, né? O Petrovic também postulou as coisas dele, né, muita coisa na década de 60 e tal. E o Moss então começa as publicações dele, sempre cercado de muitos pesquisadores muito fortes dentro da área de anatomia, embriologia e antropologia, né? Ele se cercava de gente muito boa, e ele, na década de 60, ele postula isso e mostra essa questão da teoria da matriz funcional. Fantástico.
E os trabalhos dele, assim, sempre foram muito bem aceitos pela comunidade científica? Ele encontrou algum tipo de resistência? Como que foi? Infelizmente, os trabalhos dele sempre foram muito bem aceitos pela medicina. Tanto que a neurologia, a neurofisiologia e a neurocirurgia sempre usaram muito os conceitos do Moss para explicar uma série de questões voltadas à neurocirurgia, sabe? A neurofisiologia. Mas dentro da odontologia, ele encontrava resistência. Ele encontrou resistência e dizendo que os experimentos nem sempre podiam ser comprovados em humano, que não era muito bem assim, não sei o que e tal, tinha uma resistência, sabe? E como que ele, assim, como pesquisador, uma pessoa que se dedicava mesmo, né, à ciência, como que ele reagiu a essa resistência por parte da comunidade? Isso que é bacana, né? Porque o cara que é pesquisador de verdade, ele não desiste, porque ele sabe e ele acredita naquilo que ele está fazendo, né? Então, o Moss, ele continuou publicando muito e ele focou muito nessa questão da odontologia. E quando foi em 1997, ele publica 4 artigos sequenciais no American Journal of Orthodontics. Sabe o que é isso? Você publicar no mesmo número de uma revista 4 artigos? É porque os artigos eram assim, de arrebentar a boca do balão, né? Então ele vem e publica o que ele chamou de teoria da matriz funcional revisitada. Então ele usou tudo quanto é tipo de experimento sofisticado que podia ter na época, nesses 30 e tantos anos pesquisando, tudo que tinha de mais sofisticado ele usou para mostrar que o que ele tinha falado em 1960 estava mais do que provado à luz da ciência da época, né? Muito bacana, tá, os trabalhos dele. E esses trabalhos dele, né, são 4 artigos, especificamente, né? Eles tratavam especificamente do que, assim, o que ele abordou mais? Né? O primeiro falava do processo de mecanotransdução, que é a transformação do sinal mecânico para o sinal bioquímico, fazendo as células, né, reconhecerem aquilo. O segundo tratava de uma coisa que ele trouxe como grande novidade, que era a rede de conexão celular, que era o quê? O tecido ósseo, ele se interconecta entre si, os osteoblastos, os osteócitos e as lining cells se interconectam e amplificam o sinal mecânico que recebe, né? Então, isso faz com que um pequeno estímulo gere uma resposta amplificada. Então, esse segundo também era fantástico. E os 2 outros tratavam da questão genômica, da genética e da epigenética, mostrando que o crescimento, a forma óssea, o crescimento e a forma não eram determinados geneticamente, poderia ser mudado epigeneticamente, né? Fantástico. E assim, você acha que essa publicação dele, né, de 97, tem sido ratificada, ou houve modificações com a evolução da ciência? O que você acha disso? Por incrível que pareça, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a ciência só comprova a teoria da matriz funcional do Moss. É só ir para a literatura e verificar, e você vê que está cada vez mais solidificada. Está validada até hoje a teoria, né? Cada vez mais. Fantástico. Fica mais uma vez comprovado, né, assim, que os pesquisadores das ciências de base, né, assim, eles fundamentam mesmo a ortopedia funcional. Sim. Né, o que mostra, né, que a nossa prática ela é absolutamente pautada e fundamentada na ciência. Exatamente. Né? Então, se a pessoa quiser compreender o que é ortopedia funcional dos maxilares, tem que ir para a ciência de base. Exato. Não é uma especialidade que tem um cunho mecanicista. Não. Né? Os estímulos funcionais são a arma terapêutica que a gente está usando no dia a dia para poder concluir e ter os resultados que a gente precisa. Exatamente. Né? Provando que a gente tem sempre que olhar muito além dos dentes. Exatamente. É isso mesmo. Então, pessoal, esse foi mais um OFMcast. Ficamos por aqui. Deixe seu like no nosso vídeo para que esse vídeo possa chegar para cada vez mais pessoas que têm interesse nesse tema. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal Patrícia Valério no YouTube para ficar sempre atualizado sobre todas as novidades da ortopedia funcional. Até mais! Tchau, pessoal!